A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor João Caboclo aqui, falando diretamente da nossa linda cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Deus colocou no meu coração de trazer esse estudo, esse esclarecimento, esse guia para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E eu fiz com muito cuidado, muito carinho e estou compartilhando contigo agora para que nós possamos crescer espiritualmente juntos. Amém? Que Deus possa estar abençoando tua vida, possa estar direcionando, livrando do mal, te protegendo, clareando a tua mente. Vamos orar para começar esse estudo, esta mensagem maravilhosa que Deus tem como alimento espiritual para a nossa vida. Querido Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse manjar espiritual, esse conhecimento que vai nos fortalecer espiritualmente, que vai nos tornar cristãos mais maduros, já vai preparando nossa mente, nosso coração para aceitarmos, entendermos, compreendermos a importância desse estudo, desta palavra que estás liberando para nós, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Alcança o coração e leva à reflexão e à mudança de direções, de atitude, de ações de todos aqueles que vierem a escutar esta mensagem. Me usa como instrumento teu para o engrandecimento em maturidade espiritual e prosperidade espiritual dos teus filhos. Eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém. Pois bem, meu irmão, minha irmã, lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o nosso Pai Celestial, ele deixa escrito: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O meu povo, ele é destruído por falta de conhecimento. E ele adiciona ainda uma frase mais forte que ele diz: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Então Deus, ele teve uma reação porque as pessoas rejeitaram, não se interessaram, ignoraram o conhecimento, o que Deus quer que povoe no nosso coração, o que Ele tem deixado para nós através da Bíblia. E Deus vai dizer: ó, vocês estão sendo destruídos. E Ele está falando: o meu povo. Não é nem para as pessoas do mundo, tá? O meu povo, ele está sendo destruído por falta de conhecimento. E já que vocês estão rejeitando esse conhecimento, eu rejeito também como meus sacerdotes. Então, vamos buscar conhecer, estar mais perto de Deus através do conhecimento, das expectativas dele para nossas vidas, das orientações, dos conselhos, e assim podermos ser sacerdotes do nosso Pai Celestial. Amém? Nós temos planos, temos perspectivas para este novo ano. Nós queremos andar em santificação. Nós iremos certamente orar, pedir a Deus direcionamento para que possamos estar seguindo a vontade e o direcionamento de Deus. Mas todo esse planejamento de entregarmos nossa vida e estarmos independentes de Deus, ele vai estar sempre sendo submetido a uma coisa horrível na vida do cristão, que é a concupiscência. Concupiscência. Isso daí é a raiz, é a base para as tentações. E é através da concupiscência que o nosso inimigo, o inimigo do ser humano, o Satanás, ele
procura nos atingir-nos para levar-nos a pecar e levar-nos a estar fora do centro da vontade de Deus, fazendo coisa que desagrada e que entristece nosso Pai Celestial. Então, o título do que eu trago hoje para mim e para a tua vida é Concupiscência, seus males e consequências. O subtítulo é Destruindo a harmonia e a intimidade com Deus e perdendo a vida eterna. A concupiscência é, como nós vamos estudar, vamos conhecer nesta mensagem, ela é a raiz, é por onde o diabo ele apresenta para nós as propostas, os convites, as lentilhas, as coisas que vão fazer com que as nossas ações sejam contrárias à vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos desobedecendo a Deus e obedecendo ao nosso inimigo. Estamos desobedecendo a Deus, ignorando as orientações e conselhos de Deus e seguindo pelas orientações e conselhos do Satanás. Então é uma coisa horrível para mim e a tua vida. Nós temos que ter controle e consciência do que é a concupiscência e como nos protegermos, como estarmos atentos para não cairmos e sermos engordados por ela. Amém? Vamos então seguir aqui. A cobiça da carne, a tua carne cobiça, a cobiça dos olhos, ganância, a ostentação dos bens. Essa base aqui, a cobiça da carne, desejos sexuais e todos esses desequilíbrios que causam infidelidade conjugais e tantas outras espécies de coisas de luxúria. A cobiça dos olhos, onde nada é suficiente para o homem, sempre está querendo mais, com cobiça, com ganância, se aproveitando. E aí, para associar a esse princípio, tem aquele versículo que diz: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males e está associado à cobiça dos olhos e às ostentações do bem, né, de bens, busca de poder, de ostentação, bens materiais, e tudo isso para ser reconhecido por homens, porque Deus ele vai dizer para nós não juntarmos tesouros aqui na terra, mas sim estarmos focados nas coisas espirituais. Na Bíblia, a palavra concupiscência tem um significado relacionado aos desejos intensos, e esses desejos são geralmente no sentido negativo de desejos desordenados ou pecaminosos. Concupiscência está associada a desejos desordenados ou pecaminosos, num sentido negativo. Esta palavra é usada para descrever a inclinação da nossa natureza humana para satisfazer paixões ou impulsos carnais que estão em desacordo com a vontade de Deus. A concupiscência irá nos levar, se não for dominada, a satisfazer impulsos carnais ou paixões que estão em desacordo com a vontade de Deus. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, ostentações de bem. A concupiscência é frequentemente associada à tentação e ao pecado. No contexto moderno, nos nossos dias, nós podemos usar palavras e expressões que refletem desejos intensos e descontrolados. Então, concupiscência está associada à cobiça, desejo excessivo, luxúria, ganância, apetite desenfreado, impulso incontrolável. Tudo isso, olha, e cobiça, luxúria, ganância. Isso é um risco na nossa vida, um risco grande. Amém? Esses termos eles podem até variar dependendo do contexto,
mas todos compartilham a ideia de um desejo que vai além do equilíbrio, afastando as pessoas de valores morais ou espirituais, tá? A cobiça, a luxúria, a ganância, ela vai estar afastando a pessoa de valores morais ou espirituais. Vamos seguindo. Onde nasce a concupiscência em nós? A concupiscência nasce dentro de cada pessoa, na sua natureza humana caída ou na natureza pecaminosa, por assim dizer, que é uma consequência do pecado original cometido por Adão e Eva. Esse conceito ele é amplamente discutido na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que explica a origem do desejo desordenado e sua relação com a inclinação a pecado, a natureza pecaminosa. A concupiscência surge no nosso coração, que, desde a queda, está inclinado ao mal, a queda de Adão e Eva. Nosso coração ficou inclinado ao mal e ao egoísmo. Jesus, ele ensina que o pecado começa no interior de cada pessoa. Em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:19. Então, a natureza pecaminosa, ela começa no interior de cada pessoa, porque do coração procedem os maus pensamentos e todas essas coisas. Tá? Mateus 15:19. Já o apóstolo Paulo também explica a batalha interna entre a carne, que é a natureza pecaminosa, e o espírito. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Amém? Paulo está dizendo aqui, ó, o querer fazer o bem, fazer o certo, ele está em mim, porém o efetuá-lo eu já não consigo tão bem, né? É isso que ele está querendo dizer para nós. O segundo ponto, a atração pelo mundo e pela tentação. A concupiscência é despertada quando a pessoa se depara com estímulos externos que apelam às suas fraquezas internas. O Satanás vai trazer os convites, as propostas, e colocar aos nossos olhos, no nosso pensamento, que como aconteceu com Adão e Eva, né, que nós vamos ver, principalmente Eva, que foi mais exposta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a cobiça, a busca de poder, de apogeu, de coisas materiais, a cobiça também relacionada a partes sexuais descontroladas, tudo isto está dentro do nosso coração, e o versículo diz, certo? Que o homem é tentado pela própria cobiça que existe nele. E esta cobiça o atrai e o seduz. Quando ela consegue, então ela dá luz ao pecado, e o pecado, por sua vez, dá luz à morte. Então, que no nosso 2025 e daqui da nossa vida para adiante, que nos esforcemos para ter sob controle, sob nosso domínio, a percepção e o poder de agir contra a cobiça, para não sermos iludidos e sermos atraídos e seduzidos por essa coisa que nos distancia tanto de Deus. Amém? Esse versículo mostra que a concupiscência não é uma imposição externa, mas ela nasce de desejos internos. Esses desejos internos que nós já temos, herdados
depois da queda do Adão e Eva, elas são estimulados por influências externas. E veja como a Bíblia é maravilhosa, né? Porque Jesus disse, se os teus olhos te fazem pecar, é melhor que tu arranques esse olho, porque é melhor entrar no reino de Deus para a vida eterna sem um olho, sem os olhos, de que ir para o inferno, para o fogo eterno, com os olhos lá, porque é a cobiça dos olhos. Quando você vê, aí nasce cobiça, aí vem o desejo, e por isso que a Bíblia é tão linda que Jesus, ele vai estar falando sobre isso. Então, nós já vimos que essa cobiça, ela nasce da nossa natureza pecaminosa, ela nos engoda, nos envolve através da tentação. Ele já sabe o que é que nós temos de desejo, de cobiça dentro do nosso coração e só oferece. Então, nossos olhos veem, nosso desejo desperta para aquilo, e aí nós caímos na armadilha. E terceiro ponto, onde de fato ela nasce? Resumidamente, a concupiscência nasce no coração humano, que é a sede das nossas vontades e emoções, na mente, onde os desejos e pensamentos se formam, e na carne, representando a natureza humana inclinada ao pecado, ok? Então, no coração, na mente e na carne. O quarto ponto, como é que eu posso controlar ou vencer essa concupiscência? Veja que esse estudo ele ficaria bastante incompleto se nós não mostrássemos como que vai resolver isso. Nós já sabemos o problema, já sabemos o perigo, a armadilha, mas como é que nós possamos nos resolver, nos proteger disto, agir para eliminar isso da nossa vida? E Deus deixou versículos maravilhosos, verdadeiras vacinas para nós. Embora a concupiscência, esteja presente em todos nós, a Bíblia oferece formas de resistir a essa inclinação. A primeira é pela renovação da nossa mente, e não vos conformeis com este mundo, mas transformarmos pela renovação da tua mente, através da busca e mergulhar nas coisas de Deus cada vez mais profundamente. Romanos 12, 2. Depois também a Bíblia vai nos orientar a caminhar pelo Espírito. Em Gálatas 5,16. Andai pelo Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse versículo é poderoso demais. Veja que nós estamos querendo perceber quando um convite da concupiscência chegou para nós e como nós podemos evitar e não cair nesta armadilha que aparentemente aparece linda, que vai dar desejos, resolver desejos, dar satisfações mais imediatas, mas nós temos aquela decisão na nossa vida. Vamos fazer pelo desejo da carne, que representa a própria concupiscência, ou fazer pelo Espírito, conforme o Papai do Céu nos pede. E Gálatas 5,16 é poderosíssimo nisso em nos ajudar quando ele diz, olha, andai pelo Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse é um versículo muito forte, muito chave, quando você associar ele a não se conformar com o modelo e as propostas deste mundo, mas a sermos transformarmos nossa mente para andar segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus diz, não dei chance à carne e andei pelo Espírito, em Gálatas 5,16. E para estarmos fortalecidos nisso, o Salmo 119,11 vai nos dizer, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós buscamos, nos esforçamos para aprender, para viver, para praticar, para priorizar, para escolher fazer segundo a vontade de Deus, como o Salmo 119,11 está dizendo,
escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então nós vamos ter força e decidirmos andarmos pelo Espírito. E aí já não daremos espaço para satisfazer a concupiscência e automaticamente estaremos com a nossa mente sendo renovada, como Romanos 12:2 nos ensina. Maravilhoso, não é o que Deus propõe para nós? Ele nos mostra, ele direciona, ele dá o caminho de como nós caminharmos no centro da tua vontade. E o último versículo dessa cartilhinha maravilhosa é fugir da tentação, fugir das paixões da mocidade, 2 Timóteo 2:22. Então esses 5 versículos, ele pode nos direcionar para ter uma vida consagrada, para ter uma vida que resiste às tentações da concupiscência e para nos deixar no centro da vontade de Deus, que nos dá paz, nos dá tranquilidade de saber que estamos nos esforçando para fazer conforme o Papai do Céu nos pede. Amém? A concupiscência nasce da nossa inclinação natural ao pecado, mas com a ajuda de Deus e a ação do Espírito Santo é possível controlá-la e viver de acordo com a vontade divina. Maravilhoso, né? A ideia de concupiscência, especialmente no contexto do fruto proibido no Jardim do Éden, é um excelente exemplo de como os desejos desordenados podem levar consequências graves. O texto principal desta mensagem está lá em Gênesis 3. Ora, a serpente, ela era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus, ele sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu vou abrir um parêntese nesse ponto aqui para chamar a atenção a minha e a sua para uma coisa importante: o perigo. Veja que tudo foi trabalhado na desobediência. E nós acabamos de receber de Deus 5 versículos poderosos para estarmos sendo protegidos e desviados das ações maléficas da concupiscência. Mas nós poderemos sim fazer feito Eva. Veja, Deus, do mesmo jeito que deixou esses versículos para nós, ele deixou esta orientação para Eva e Adão: não comerei dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Eles estavam perdidos, eles estavam enganados, eles estavam sem direção? Não. Deus, assim como ele acabou de mostrar esses versículos, para que nós possamos enfrentar e vencer a concupiscência e não cair em pecado, e não estar satisfazendo os desejos do Satanás em nossa vida, Deus também deu a orientação para Eva, mas ela preferiu ignorar e seguir a orientação dada pelo Satanás. Então, na minha e na tua vida, nesse momento, nós teremos os versículos e as orientações e os direcionamentos de Deus em nossa vida, mas o Satanás também vai entrar com os contra-argumentos dele. Ela disse a Eva, a serpente: certamente não morrereis. E quando vier um tipo de informação desta, quando se apresentar na minha e na tua vida, nós vamos preferir seguir pelas orientações bíblicas ou
pelos ensinamentos contrários à palavra de Deus que recebemos do mundo, das mídias sociais, da cultura. Veja que a decisão está sempre nas nossas mãos, mas as consequências também. E agora vamos ao versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ela viu, com concupiscência dos olhos, que era boa para se comer, agradável aos olhos, os prazeres, e a árvore era desejável para dar entendimento, poder, controle. Então ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Assim, a concupiscência nos convida a refletir sobre o perigo de colocar desejos pessoais acima de propósitos divinos. Ela só estava buscando, no versículo 6, Eva, satisfazer desejos pessoais e imediatos. Vejam, boa para se comer, agradável aos olhos e era desejável para dar entendimento. Então aqui envolve os 3 pontos principais da cobiça. E ela, em busca de um desejo imediato, de uma satisfação, ela preferiu desobedecer a Deus, mas isso foi muito ruim, trouxe consequências horríveis. Então, no contexto desse versículo, principalmente para mim e a tua vida, mostra o desastre que nós desobedecermos a Deus. Amém? Deus, ele nos traz o conhecimento, e uma vez que nós temos este conhecimento, não podemos cair mais no versículo de Oséias 4:6, que diz: o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Não é mais o meu caso e o teu com relação à concupiscência. Amém? Então, quais foram os aspectos que nós vimos? O primeiro aspecto, que era boa para comer, a maçã, o desejo da carne. Esse aspecto reflete o desejo físico e imediato. Ela viu que o fruto parecia bom para o paladar, sugerindo uma satisfação instantânea. Sensação física ou moral, sentimento de prazer momentâneo. Veja, resultados imediatos relacionados ao desejo da carne. Quais foram as consequências? Perda da comunhão com Deus, sofrimento físico e introdução da morte física e espiritual. Depois, o segundo aspecto, ela viu que era agradável aos olhos, desejo dos olhos. Este aspecto fala da atração visual e da tentação estética, algo que cativa e gera fascínio. O que ela buscava? Satisfação visual e emocional, e uma falsa sensação de que algo belo e atraente deve ser bom por natureza. O que foi que resultou com essa atitude dela? Culpa e vergonha. Adão e Eva perceberam que estavam nus, indicando o rompimento da pureza original. Desejo de esconder-se de Deus, revelando a distância emocional e espiritual causada pelo pecado. Veja que tragédia, que coisa horrível. Eles viviam em concordância, em harmonia com Deus todos os dias. Após pecaram, surgiu no coração deles o quê? O desejo de esconder-se de Deus. E quantas pessoas do mundo que não são cristãos têm consciência de tanta coisa errada que faz, que tem o desejo de esconder-se de Deus. Desejo de esconder-se de Deus. Esse desejo revela uma distância emocional e espiritual que nasceu entre Deus e eles, causada pelo pecado. Amém? Era agradável aos olhos, mas ia contra uma orientação que Deus teria deixado. Então, que isso possa ser muito forte na nossa vida,
para que, mesmo que seja agradável aos olhos, se é contra os ensinamentos de Deus, não faremos. E o terceiro ponto, desejável para dar entendimento, que é a soberba da vida. Aqui vemos o desejo de obter sabedoria e poder, em outras palavras, de ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E quantos homens não querem ser eles o próprio Deus, ignoram Deus e querem se achar autossuficientes, completos, sem depender de Deus, né? É uma ilusão de autonomia e poder, a sensação de autossuficiência e controle sobre o seu próprio destino. E as consequências disso? Engano. A sabedoria adquirida não trouxe a satisfação, mas trouxe a destruição. Há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas são caminhos de perdição. Eles foram buscar a sabedoria, que era desejável para entendimento, mas ao contrário, encontraram destruição. Também a introdução do pecado na humanidade. O livre-arbítrio usado contra a vontade de Deus trouxe separação espiritual. Ora, o livre-arbítrio. O homem decide, ele decidiu, Eva decidiu obedecer a Deus ou ao Satanás. E ela se rendeu aos convites e às lentilhas, às propostas do Satanás. Ela teve livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio trouxe separação espiritual e até hoje faz isso, né, se não escolhermos direito. Expulsão do Jardim do Éden, levando a uma existência marcada por dores, sofrimentos e conflitos. Então, os três aspectos, irmão, aqui repetindo para ti, era boa para comer, ia satisfazer o desejo da carne, trazendo a satisfação física ou sensorial e um prazer momentâneo. Segundo ponto, era agradável aos olhos, tá certo? Trazendo à mente a atração visual e a tentação estética, algo tão bonito que cativa e gera fascínio, a satisfação visual e emocional, uma falsa sensação de que é algo belo e atraente, naturalmente deve ser bom por natureza. Então foi agradável aos olhos, associado ao desejo dos olhos. E o terceiro ponto, desejável para o entendimento. A ânsia do homem de ter autonomia, ter poder e achar que ele é seu próprio Deus, que não precisa de Deus. Então esses três pontos aí e os resultados imediatos que passaram tão rapidamente ali na cabeça da mente de Eva, foi que trouxe todas essas consequências. Amém? Esta narrativa do fruto proibido nos ensina que os desejos podem parecer até inocentes, atraentes e até trazer benefícios no curto prazo. Mas olha, irmão, se está fora da vontade de Deus, eles trazem consequências devastadoras. O fruto ofereceu prazeres momentâneos, mas resultou em morte espiritual, conflitos humanos e morte física. Amém? O homem, ele tinha comunhão direta com Deus. Por isto, o ouviu, pois estavam próximos. Neste momento, o homem já perdeu a inocência e tem consciência que estava nu. Pior, o homem se afasta, se esconde de Deus porque a sua consciência o acusa. Só terminando o versículo, né, já explicando, no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eles eram inocentes, eles eram puros, e a partir que pecaram, caiu deles a consciência, e o primeiro ato deles foi esconderem-se de Deus e perceberem que estavam nus.
Vejam a transformação, como impactou na vida dele. Então eles procuraram esconder-se de Deus e já fazerem folhas para cobrirem-se. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, dentre as árvores do jardim. Quantas pessoas têm se escondido da presença de Deus? Até um dos motivos que as pessoas apresentam para não aceitar o Evangelho é que elas acham que têm muitos pecados, fizeram muitas coisas ruins e que Deus não vai perdoá-las. Mais ou menos assim aqui, ó. Esconderam-se Adão e Eva da presença do Senhor. Que coisa horrível na vida do ser humano, que jamais aconteça na minha e na tua vida. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Veja, Adão, ele ouviu a voz de Deus. Então eles estavam próximos, Deus vivia com eles, caminhava com eles, era harmoniosa aquela relação. E veja o poder do pecado, que foi estimulado pela concupiscência, o que terminou acarretando. Por isso, esse estudo é tão poderoso, esse ensinamento vem direto de Deus para nos fortalecermos e evitar que caiamos nessa armadilha projetada e tão usada pelo Satanás através da concupiscência, tá certo? O desastre da desobediência, o desastre de desobedecer a Deus e suas consequências. O que Deus vem ordenando para não fazermos? E disse-lhe Deus: Quem te mostrou que estava nus? No versículo 11. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei para que não comeste? Fica muito claro que Deus já havia orientado e Deus conhece nós tão intimamente que Ele já diz: Quem te mostrou que estava nu? Aí Ele conclui: Comeste da árvore de que te ordenei para não comer? Então, que nós possamos estarmos fortalecidos para fazermos conforme o Papai do Céu nos ensina. Mas Deus, ainda no último versículo dessa passagem, ele foi misericordioso. E Deus fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém? Então, o poder da desobediência tendo sua raiz na concupiscência dos olhos, da carne, dos prazeres, vai nos levar a sairmos da presença de Deus por desobediência, porque nós vamos preferir dar vazão aos nossos desejos carnal, dos olhos, da vontade de poder, da cobiça. E aí nós pecaremos e cairemos, ficaremos nus e nos esconderemos da presença e da vontade de Deus. Mas quando nós estamos puros, quando nós estamos em santificação, Deus está tão perto de nós, nos escutando, assim como ele escutava a Adão. Amém? E agora o homem tem consequência do bem e do mal, porém perde o direito de viver eternamente. E perde o direito de viver eternamente ao lado do seu Criador. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem aqui, ele perdeu o direito à vida eterna por causa da desobediência que foi estimulada por conta da concupiscência. Então, a concupiscência é um veneno na minha e na tua vida. 1 João 2, 16, 17, estamos caminhando para o final. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isto não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ok? Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se uns aos outros. Nós temos que decidir, né? Gálatas 5,16 está dizendo que temos que decidir entre viver pelo espírito ou pela carne. Um trazendo vida eterna e outro trazendo destruição eterna. Romano 1,18 adverte que a concupiscência contínua levará a uma mente reprovável. Mateus 26:41 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A concupiscência é um coração cheio de desejos malignos, que, se não for entregue a Jesus, levará você ao julgamento de Deus. Assim, a concupiscência nos convida a refletir sobre o perigo de colocar desejos pessoais acima de propósito divino. Amém? Outra vez, a concupiscência. Este tema nos convida a refletir sobre o perigo de colocar os desejos pessoais acima dos propósitos divinos. Amém? Deus, ele nos deixa esse versículo para finalizar. Mateus 4, versículo 8. Novamente o transformou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mas Jesus, e ele disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos que o serviram. Esse versículo é muito poderoso e muito forte, porque o Satanás, do mesmo jeito que ele mostrou a Jesus os reinos do mundo e a glória dele, ele pode trazer isso para a minha e a tua vida. E ele vai dizer, olha, tudo isso aqui é teu. Tu já vai estar desfrutando os desejos imediatos que nós aprendemos aqui. Mas para fazer isso, tu vai ter que ignorares, que abandonares Deus, os ensinamentos, as orientações, deixa esse Deus de lado e vem para o meu lado, porque eu vou te dar este reino que eu estou te mostrando e a glória dele. Mas veja a sabedoria de Jesus que ele deixa como exemplo para a minha e a tua vida. Quando Satanás diz, tudo isto te darei, se prostrados me adorares, Jesus vai dizer, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele servirás. Que Deus nos dê essa força, né? Essa determinação, essa percepção de notar quando Satanás vinha com as lentilhas, com os convites e as propostas para a nossa vida, para nós fazermos como Jesus Cristo, irmos para um foco muito maior que a vida eterna. Amém? Maravilhoso esse estudo. Deus é bom demais conosco. Nós temos um ano começando, nós estamos cheios
de sonhos, de expectativas, de desejos, de ver coisas realizadas em nossas vidas, mas o principal propósito nosso é viver no centro da vontade de Deus, para termos paz, para termos confiança, que caminhamos com Deus, que estamos em harmonia com Ele, que escutamos a voz dele como Adão e Eva escutavam, e que eu declaro na tua vida que se seguires conforme a vontade de Deus, conforme tudo que Papai do Céu deixou para nós aqui como receita, a concupiscência não irá te vencer, ela não irá nos vencer. Existe apenas o perigo de fazermos como Adão e Eva, termos consciência de como devemos agir, porque assim como Deus orientou Adão e Eva, Ele está orientando a mim e a ti agora, e as consequências de Adão e Eva ao escolher satisfazer o desejo do coração deles e ignorar os ensinamentos e orientações de Deus, trouxe consequências horríveis. E que consequência terá para nós, agora que nós conhecemos tudo sobre a concupiscência, como nos afastarmos dela, como a percebê-la, e já tendo os maravilhosos e poderosos versículos que Deus deixou para nos proteger e nos direcionar para longe dela. Segundo o estudo aqui, a principal e mais evidente consequência que tem é que nós perderemos a vida eterna, é que nós perderemos a harmonia com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus, não o escutaremos mais como aconteceu com Adão, e que nós iremos procurar nos escondermos das coisas de Deus. E aí é aquele cenário onde as pessoas não querem companhia dos cristãos, onde as pessoas têm raiva e preconceito dos cristãos, onde as pessoas dizem que não gostam de ir à igreja, onde as pessoas não abrem a Bíblia, onde as pessoas não escutam um louvor. Por quê? Isso são atitudes das pessoas que estão escondendo-se de Deus, porque elas têm consciência do seu pecado. Assim como Adão, quando respondeu a Deus, ele demonstrou que tinha consciência agora, naquele momento, do seu pecado, que havia pecado, que havia desobedecido e feito contrário ao que Deus o havia determinado para fazer. Amém? Então, houve o livre-arbítrio, eles tomaram a decisão do que fazer, mas houve essas consequências. E com certeza também poderá acontecer na minha e na tua vida. Deixaremos de escutar a voz de Deus e estar em comunhão com Ele. Sentiremos vergonha e procuraremos nos afastar mais de Deus e perderemos a vida eterna. Mas que nós possamos fazer feito nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele, sendo disposto através daquele convite e daquela oferta de receber todos os reinos, os poderes e os prazeres do reino, Jesus disse, só me rendo ao meu Pai. Afasta-te de mim, Satanás. Que sejam essas as nossas palavras, amém? Que Deus nos leve a refletir fortemente sobre esse versículo, sobre esse estudo, e que possamos sair vencedores, transformando a nossa mente e vivendo no centro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp o vídeo e também o PDF, para que você possa ver os versículos direitinho, reestudar a mensagem e ser fortalecido. Amém? Papai do Céu, Ele pediu para eu levar a palavra dele a toda criatura
E eu não tenho problema de mandar o PDF com o estudo. Você pode usar esse mesmo estudo para apresentar na igreja, apresentar num grupo de estudo de GC. O importante é que a palavra de Deus esteja sendo levada. O importante é que nós, como cristãos, não sejamos destruídos por falta de conhecimento. E mais importante ainda, que cada pessoa que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele possa descobrir esse perigo tão grande, tão enorme que existe na vida deles, que é a atração e a armadilha da concupiscência que acontece todos os dias, através da televisão, das mídias sociais, que mostram um mundo onde o poder, a luxúria, as coisas fúteis, a vaidade são mais valorizadas. E aí as pessoas facilmente caem nesta armadilha da concupiscência. Deus abençoe a minha vida, a nossa vida, a tua vida. Que Deus derrame paz, derrame harmonia no teu lar, que tu possam ser bênção na vida de cada pessoa que tu cruzares, que nós possamos, através da nossa vida, refletir nosso Senhor Jesus Cristo para aqueles que têm contato conosco. Amém? Eu convido você também para, vou estar mandando o link, para estar escutando louvores. Essas mensagens também ficam lá na rádio que eu criei recentemente, na rádio online. Se você for no menu lá na opção entretenimento, vídeos, essas mensagens estão todas lá, então você pode escutar no momento que for mais adequado para você, pode orientar outras pessoas a escutarem também. E lá nós temos louvores. Essa rádio é uma ponte. A ideia dessa rádio é levar você a aproximar-se mais e mais de Deus. De repente você está na atividade no seu lar, cozinhando, organizando uma cozinha, e você coloca na rádio, fica escutando os louvores lá, e a paz e a harmonia de Deus vai tomando conta do teu lar, da tua mente, do teu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado pelo teu tempo de aprender desta mensagem. E com certeza essa mensagem nos leva para muito mais próximo de Deus. Que possamos viver pelo Espírito, irmão. E como Jesus, ignorar os presentes e as ofertas que Deus oferece em nossas vidas diariamente. Amém? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz.